A mitologia chinesa é formada por elementos de três religiões diferentes: o confucionismo, o budismo e o taoísmo. Assim, os deuses sobre o qual eu irei falar a seguir vêm dessas três religiões, em especial o taoísmo. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 deuses da mitologia chinesa. Peço para vocês se inscreverem no canal e clicarem no gostei logo no começo do vídeo, que isso ajuda demais na divulgação. Então bora lá! Felix Guirand, no seu livro História das Mitologias, chama a atenção para uma característica peculiar da mitologia chinesa. O conjunto dos deuses, ou panteão, é uma cópia da sociedade chinesa. Da mesma forma como a sociedade se organiza, organizam-se os deuses na sua sociedade celeste, com seu corpo administrativo e hierarquicamente organizado. A grande parte das divindades da mitologia chinesa não tem origem divina, mas humana. Muitas delas já foram seres humanos um dia e após a morte tornaram-se deuses, geralmente devido às virtudes ou boas ações praticadas em vida. Segundo Felix Guirand, na mitologia chinesa, os deuses moram no céu, mas moram em lugares separados. Na verdade, a hierarquia que existe entre eles é traduzida em andares, em cada um dos quais vivem determinados deuses. Quanto mais alto esse andar, mais importante é a divindade. Yuti, ou Augusto de Jade, o Supremo Imperador, reside com sua corte num palácio localizado no andar superior. Ele é a autoridade máxima, o que quer dizer que todos os outros deuses são subordinados a ele. Yuti, também conhecido como Pai Céu ou simplesmente Imperador Jade, é o responsável pela criação dos seres humanos. Diz a lenda que o Imperador de Jade fez os seres humanos a partir do barro, tal como muitos outros mitos criacionistas que conhecemos. Após moldar as estatuetas, deixou-as no sol para secar, mas veio uma tempestade e o Pai Céu apressou-se em retirar suas pequenas criaturas da água. Algumas acabaram sendo danificadas por causa da água, outras não. As danificadas deram origem às pessoas doentes. As estátuas que saíram intactas originaram as pessoas saudáveis. Uti comanda tudo de seu palácio, tal como um imperador. Aliás, as semelhanças com um império, tal como houve na China, é bem grande. A corte que cerca o Pai Céu é constituída por oficiais e ministros, todos eles deuses de menor importância, e seu império, como não poderia deixar de ser, ainda conta com um forte exército. Augusto de Jade é casado com a rainha mãe Yang, que vive com seu marido no palácio e organiza festas de imortalidade, onde os pêssegos são muito apreciados. Mas não são quaisquer pêssegos que são servidos nesses banquetes. Esses pêssegos são especiais, pois são cultivados no Jardim Imperial e só amadurece de 3 em 3 mil anos. Está para existir um deus tão amedrontador quanto Lei Kong, também conhecido como Deus ou Senhor do Trovão. Geralmente é representado como um ser de corpo azulado, com garras no lugar dos dedos dos pés, asas, um rosto deforme e armado com uma machadinha e algo que se parece com uma adaga ou um cinzel. Só de olhar já dá para ficar com medo. Mas o Senhor do Trovão diz a lenda que só faz o mal para aqueles que cometem crimes. Assim dá para dizer que Lei Kong é um deus associado ao cumprimento da justiça. Por exemplo, seres humanos que praticaram crimes graves como assassinato e por alguns motivos não foram punidos pela justiça terrena, geralmente não escapam da fúria justiceira do Senhor do Trovão. Essa machadinha e essa adaga servem para isso, mas não apenas seres humanos de carne e osso podem ser punidos por ele. Espíritos que fazem o mal ou mesmo animais que assumem a forma humana para praticar crimes também estão na sua mira. Félix conta uma lenda curiosa sobre o Senhor do Trovão.
Certa vez, um caçador foi pego de surpresa na floresta por uma forte tempestade. Viu que havia no topo de uma árvore bem alta uma criança segurando um estandarte de pano e madeira. Quando o deus do trovão se aproximou da criança, ela pôs o estandarte entre ela e o trovão, e ele teve que se afastar. É que o Senhor do Trovão não suporta coisas sujas, e o estandarte estava muito sujo. O caçador entendeu que o trovão queria punir aquela criança, assim resolveu ajudá-lo, acertando um tiro no estandarte e abrindo caminho para o trovão destruir com um raio a árvore e a criança junto. O raio foi tão forte que o caçador desmaiou. Quando acordou, encontrou um bilhete: vida prolongada, 12 anos por auxílio à obra do céu. Ali ao lado não havia nenhuma criança, mas um enorme largato morto. A criança nada mais era do que um disfarce usado pelo largato maléfico para praticar algum tipo de crime. Os reis dragões Longyang são muito importantes no panteão chinês. Segundo as pesquisas de Félix, os reis dragões vêm logo abaixo de Augusto de Jade, e cada um possui um palácio chamado Palácio de Cristal e tem ministros, funcionários e um exército à sua disposição. Vários outros deuses estão submetidos a eles. Existem 4 reis dragões, que os nomes estão aparecendo na tela. Cada um deles é responsável pelo cuidado de um dos 4 mares que existem na Terra. Eles são os governadores dos mares, por isso seus exércitos são formados por animais marinhos, como peixes e caranguejos, que os auxiliam a vigiar as profundezas marítimas. Quem acredita nesses deuses associa a ocorrência das chuvas à sua vontade. Sim, os reis dragões estão associados ao elemento água. Como já vimos, eles zelam pelos mares. Mas de acordo com Félix, mesmo o menor dos córregos está relacionado com os reis dragões. Há templos e cerimônias para os reis dragões. Também são feitas procissões em homenagem a esses deuses. Tradicionalmente, os aldeões chineses fazem sacrifícios de animais a um rei dragão para pedir chuva nos períodos de estiagem, ou mesmo para parar a chuva quando há risco de inundação. Hoje em dia, os reis dragões ainda são muito venerados. Sua popularidade é tanta que uma das tatuagens mais comuns atualmente é a imagem de um rei dragão. Se você não tem uma, certamente já viu várias por aí. Muita gente diz que envelhecer é uma dádiva, e quem pode ou não conceder essa dádiva, segundo a mitologia chinesa, é Xiao Xing, geralmente representado como um velhinho baixo, com barba e bigodes brancos e um enorme crânio careca. Em algumas representações, está segurando um pêssego, símbolo da imortalidade. Em outras, vem rodeado por animais que costumam viver muito tempo, como a tartaruga. É ele quem determina quanto tempo cada um de nós vai viver. Vocês acreditam em destino? Pois é, saiba que se depender de Xiao Xing, seu destino já está selado. Isso porque ele mesmo tratou de registrar em tábuas de madeira a data da morte de cada pessoa. Mas não pense que Xiao Xing não pode mudar de ideia. Sua cabeça é grande, mas não é dura. Dependendo do agrado, ele pode muito bem modificar o destino. Afinal, tudo aquilo que se escreve pode ser apagado, não é mesmo? Félix relata uma história curiosa a esse respeito. Certo dia, um menino ofereceu uma garrafa de vinho a Xiao Xing, sem saber que o destino lhe reservava uma vida curta. Nas tábuas do deus estava escrito que o menino morreria com apenas 19 anos de idade. Como Xiao Xing é chegado no vinho, em sinal de agradecimento, ele modificou aquilo que havia escrito, trocando o 19 por 90. Na China, tradicionalmente, se fazem oferendas e homenagens a Xiao Xing quando alguém faz aniversário, principalmente no caso do aniversariante ser uma pessoa idosa. Diante da imagem do deus, as pessoas costumam acender velas e ofertar frutas. O objetivo é sempre agradar Xiao Xing, a fim de garantir uma vida longa e saudável. .
Aquilo que eu falei no começo sobre os deuses da mitologia chinesa terem sido originalmente seres humanos, vale para ele. O deus da literatura ou do conhecimento foram ao todo 17 vidas para que Augusto de Jade se convencesse dos méritos de Yen para se tornar o grande imperador da leitura. Ele geralmente é invocado por estudantes que andam precisando de uma forcinha nos exames escolares. Diz a lenda que na época das dinastias um estudante invocou Yen após fazer um exame. Ele tinha estudado bastante, mas ainda assim não havia ficado feliz com seu desempenho na prova. À noite, o rapaz teve um sonho curioso. Wen Tiang pôs fogo em muitos papéis e em seguida mostrou um papel onde estava escrito um texto que o rapaz decorou. No dia seguinte, à surpresa, um incêndio havia destruído a casa onde as provas estavam guardadas. Foram aplicadas novas provas. Desta vez, bastava o rapaz transcrever o texto que havia decorado no sonho. O resultado, claro, foi divino. Há algumas versões para a deusa da fertilidade. No budismo chinês, seu nome é Kuan Yin. Na mitologia chinesa, filha do grande imperador do Pico de Leste, subordinado a Augusto de Jade e responsável por cuidar dos homens na Terra, a deusa da fertilidade também é conhecida como Princesa das Nuvens Matizadas ou simplesmente Santa Mãe. Tradicionalmente, sua função é proteger as mulheres. Durante os partos, dizem que ela está sempre a posto para garantir a saúde da mãe e do filho que está nascendo. Por isso, muitas representações dessa deusa trazem uma criança no seu colo. Além disso, é conhecida por suas qualidades como curandeira. Assim, ela também é conhecida como a deusa da cura ou da misericórdia. Geralmente é invocada por pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. Mas com o tempo ela acabou se tornando uma deusa com múltiplas habilidades. E há pessoas que solicitam sua ajuda sempre que estão passando por momentos de aflição na vida. Essa deusa ainda hoje é muito popular. Há diversos templos na China e em outros países em homenagem a ela. O principal deles fica nessa ilha que está aparecendo aí na tela, para onde muitos budistas vão todos os anos para pedir a proteção ou mesmo prestar homenagens a essa deusa. Este é um deus que costuma chamar a atenção, mesmo de quem não é religioso ou não acredita nos deuses da mitologia chinesa. Sua popularidade explica-se por uma única palavra: riqueza. Acredita-se que Caixin pode ajudar uma pessoa a encontrar o caminho da prosperidade na vida. Por isso, costumam-se fazer oferendas a ele. Antigamente, os devotos faziam sacrifícios de animais para homenageá-lo. Seu dia é o quinto do calendário lunar, quando, de acordo com a tradição, são feitos os sacrifícios diante da imagem do deus. Mas as homenagens e os pedidos a Caixin começam no ano anterior, mais especificamente na véspera do ano novo. Todos os anos, no dia de Caixin, centenas de milhares de peregrinos vão ao templo, que é na cidade de Wuhan, no centro da China, para rezar e acender incensos. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!